Chega uma paciente no seu consultório aos 10 anos de idade, mordida cruzada anterior. Como você deve intervir nessa paciente? Como você deve intervir nesse padrão 3? Eu sou Priscila Ilbe, doutora em ortodontia, e seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui você encontra muito conteúdo de qualidade de ortodontia que vão aumentar a sua segurança no diagnóstico e tratamento dos seus pacientes. Essa foi a dúvida que chegou até mim. Pri, eu estou inseguro. Qual tratamento eu escolho? Tratamento convencional ou um tratamento com ancoragem esquelética? Isso é uma dúvida comum. Hoje em dia a gente tem as duas alternativas no consultório. O que é um tratamento convencional? O tratamento padrão de um paciente do padrão 3, quando chega no nosso consultório, é nós pensarmos num tratamento de expansão seguido da tração reversa da maxila. Esse tratamento, especialmente quando aplicado em idades precoces, pacientes com 5, 6 anos de idade, é o que a literatura nos aponta como tendo maior efeito de ganho esquelético, que a gente avalia pelo avanço do ponto A. Existem outros aparelhos que também têm um bom resultado em relação ao manejo do padrão 3, mas dentre eles, quando a gente vê ali no somatório, nos estudos sérios, a gente percebe que a expansão com a tração reversa da maxila, ela tem um efeito ainda mais positivo. Por esse motivo, esse protocolo de tratamento é eleito como o tratamento padrão, o tratamento ideal que nós vamos aplicar nas crianças que nos procurarem e tiverem uma mordida cruzada anterior, forem do padrão 3 e necessitarem de um manejo ortopédico. Nesses pacientes, a gente não vai utilizar aparelhos que têm como efeito principal efeitos dentários. Por quê? Porque eu sei que nesse paciente especificamente, o que eu preciso dar para ele envolve ganhos esqueléticos. Eu, assim como você, somos os profissionais que temos a capacidade de fazer o manejo de base óssea em época ideal e conseguimos dar ao paciente a melhor face que ele puder ter. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Por que diante desse voto de confiança que a família nos dá, nós não vamos fazer o melhor que nós pudermos para o nosso paciente? Por qual motivo a gente vai deixar de atuar da melhor forma possível, né? Não tem desculpa para isso, não tem motivo para isso. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também quer fazer o melhor no seu consultório. Por isso que esse tratamento convencional, o tratamento de tração reversa da maxila e expansão, vai ser o tratamento que nós vamos utilizar de eleição nesses pacientes. E aí, eu já te contei que quanto mais cedo esse paciente chega no nosso consultório, melhor é o nosso resultado. Acontece que o paciente dessa história que eu estou te contando, ele não chegou aos 5 anos, ele chegou aos 10 anos. E aí o nosso desafio está maior, porque a gente não tem mais a oportunidade de pensar em quando intervir, porque a gente não teve a oportunidade do manejo precoce, a gente só tem a oportunidade do manejo tardio. Então, na hora que me fizeram essa pergunta, qual foi a minha primeira resposta? Quantos anos tem esse paciente? Se é uma menina, ela já teve a menarca? E por fim, já irrompeu o meu canino inferior? Por quê? Por que essas perguntas? Primeiro de tudo, quando nós estamos diante de um paciente aos 10 anos de idade, espera-se, especialmente se ele for menina e se ele já tiver tido a menarca, que eu estou avançada em relação de termos de maturidade esquelética. E quanto mais maduro o meu paciente está, menor o resultado da minha terapia convencional. Então, a minha terapia convencional de tração reversa da maxila associada na expansão, pequenininho, bons resultados. Mais tarde, resultados piores, menos avanço do ponto A, mais efeito dentário. E o efeito dentário é a única coisa que a gente não quer. Lembra, a gente está tentando fazer o máximo que a gente puder pela face do nosso paciente. Ele é um paciente que apresenta um comprometimento de crescimento facial. Se esse paciente já tiver irrompido os caninos, e eu já sei que ele está numa idade tardia, o que eu vou pensar? No protocolo de tratamento com ancoragem esquelética. E aí você vai me falar, ai, mas 10 anos é tão novinho. Será que eu vou ter coragem de colocar ancoragem esquelética numa criança aos 10 anos? E eu vou contar para você, assim, do fundo do meu coração, que eu já passei por isso. Esses tempos veio um paciente no meu consultório e ele tinha que fazer um tratamento para distalização, para abrir espaço para caninos. E era uma fase tardia, eu já tinha premolares em boca, eu não tinha muita indicação de protrusão de incisivos. E aí
eu pensei em ancoragem esquelética, mas na hora eu olhei para aquele paciente, olhei para aquela mãe, a mãe estava grávida, eu falei, gente, será que não tem nada diferente que eu tenho que fazer, que eu posso fazer para essa criança? Será mesmo que eu preciso entrar com uma ancoragem esquelética? Será que eu não posso utilizar um pêndulo convencional e apoiar em dente, depois eu manejo o efeito dentário, qual problema isso tem? A ortodontia por tantos anos solucionou um caso assim, não é verdade? Isso é uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente fala de ancoragem esquelética, né? As pessoas falam, eu sou da época que a ancoragem esquelética não existia, eu fazia tudo com dobra, eu fazia tudo com fio, esse povo fura todo mundo, né? Assim? Então a gente é criticado em relação à ancoragem esquelética. E nesse momento eu lembrei de tudo isso, eu vi aquela mãe naquela situação. Eu falei, não, eu vou pensar em alguma outra coisa, eu não vou pôr ancoragem esquelética nesse paciente. Então a gente passa por isso, Estou te contando uma coisa que eu passei. Você olha para aquela criança e fala, ai meu Deus, eu não vou pôr mini implante nele. Então eu não vou pôr mini implante, vou ter que pôr MARP, para que eu vou fazer isso nessa criança? E aí, né, contando minha história pra você, eu coloquei mesmo um pêndulo nesse paciente. Coloquei um pêndulo, resolvi que eu ia distalizar molar, instalei o pêndulo, mola super ativa. Tem um vídeo aqui que a gente fala sobre como ativar o pêndulo. Vou ver se eu faço um link aqui para você assistir depois, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Eu vou te contar. Que na segunda consulta ele chegou, a mãe veio, aquela barriga, o neném quase nascendo na minha sala, falou, Pri, ele não consegue se acostumar com esse aparelho. Ele tá detestando o aparelho, gruda tudo, ele tá incomodado, o aparelho machuca, ele tá comendo pouco, tá com dificuldade de fala. Ele não gostou desse aparelho. Você não tem nenhuma outra alternativa? E aí eu falei, não, ó Deus, eu dei uma chance, entendeu? Agora eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. E aí eu coloquei um ancoragem esquelética nesse paciente. E pronto, e o caso tá indo maravilhosamente bem. Ele adora 2 mini implantes, uma mola, distalizando meus molares, em palato, ninguém vê. Ele tá super satisfeito e eu mais ainda, porque agora eu tô muito mais resolutiva. Então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes a gente fica com dó do nosso paciente e a gente deixa de instituir a melhor terapia. Eu sabia que a minha melhor terapia era ancoragem esquelética nesse paciente. Mas eu fiquei com dó porque ele era novinho. Pensei num plano B que ele não gostou. Que ele não gostou e eu tive que voltar pro meu plano original. Então, pensa que às vezes você vai ficar com dó desse paciente, vai pensar em colocar um rasco, uma máscara, no paciente aos 10 anos de idade, aquele acrílico grudando, aquela máscara apoiando. E aquele paciente talvez não goste daquilo. Talvez ele vai ter dificuldade de usar essa máscara, talvez ele não vai gostar do seu RAS. E aí você cedeu, você sucumbiu ao protocolo ideal de tratamento, porque você ficou com dó, porque o paciente só tinha 10 anos. Mas ele só tinha 10 anos, realmente, ele parece uma criança, né? Pelo menos um pré-adolescente. Acontece que para o tratamento do padrão 3, ele já não é uma criança mais em época ideal, um tratamento tardio, você já não vai ganhar tanto quanto você tinha que ganhar. Então, para que você vai instituir uma terapia que você não vai ganhar tanto? Certo? No pêndulo, eu ia ter que manejar um efeito colateral, que é sabido que existe. Agora, nesse caso, você não está manejando efeito colateral, você está deixando de ter o efeito que você precisa. E a gente tem que fazer o que é feito porque o paciente quer o resultado. O paciente quer que você dê o melhor que ele puder ter. E aí, se você ficar com dó e der um resultado mais ou menos, será que ele não vai depois te classificar como um ortodontista, mais ou menos? Entende o peso disso? O paciente está ali porque ele quer resultado. Existe até artigo que mostra isso, que o paciente fala que se ele soubesse que o alinhador não ia dar o mesmo resultado que o bracket, ele teria escolhido o bracket, não o alinhador. Tá vendo? Porque o paciente quer resultado, o paciente está confiando em você como um profissional responsável pelo tratamento dele. Então, a gente tem que colocar isso na balança também. Então, esse paciente, aos 10 anos, ele não está mais disponível para um tratamento precoce. Ele é um paciente que saiu da idade ideal, da idade onde você vai ter mais efeito esquelético do que dentário. Então, o tratamento ideal para ele passa a ser com ancoragem esquelética. E aí envolve a instalação de um MARP. E aos 10 anos, o MARP precisa de apenas 2 mini implantes instalados a partir da terceira ruga palatina. Então, já tem até protocolo de instalação. Nem precisa ficar pedindo tomo para avaliar a espessura de palato, igual a gente faz em casos tardios de MARP. Não. 2 mini implantes, terceira ruga de palato, pronto. E associado a ele, você teria 2 mini implantes instalados próximos ao seu canino. Por isso que é importante que o canino já tenha irrompido, certo? Elásticos intermaxilares para fazer o movimento. É intraoral, é mais confortável para o nosso paciente. Posso usar máscara? Pode, existem protocolos que usam máscara à noite. Nós temos pacientes no consultório que usam máscara à noite, também tem um resultado bom, mas o resultado com elástico é um resultado consagrado. A maior parte dos estudos mostram que o elástico ele vai bem. 150 gramas de início, depois disso você sobe para 250 gramas, pronto,
simples assim. Você tem o protocolo de tratamento que você precisa e você é eficiente na terapia do seu paciente. E aí você vai me perguntar assim, tá bom, Pri, mas esse é o protocolo com mini implantes. E quando eu vou pensar no protocolo com mini placas, a mini placa, gente, é o nosso padrão ouro. Por quê? Porque a mini placa, ela é apoiada de base óssea a base óssea. A gente sabe que mesmo com o MARP, mesmo com os mini implantes no arco inferior, a gente tem um certo efeito dentário. Quando a gente entra em mini placa, esses efeitos são ainda menores. E o mais importante, a mini placa, ela tem a vantagem de ser a sua própria contenção. Então o paciente fica com a mini placa por muito tempo. E aí ele usa os elásticos como forma de contenção de uso noturno. Se começar a aparecer uma recidiva, intensifica o uso do elástico de novo. Então as mini placas, elas ficam muito tempo e elas são o seu próprio aparelho de contenção. Agora, no protocolo convencional associado a mini implantes, a gente não tem o mesmo protocolo de contenção tão bem definido. Então a nossa contenção volta a ser uma contenção pior, muitas vezes associada à mentoneira, que é a nossa contenção tradicional, quando a gente está diante de uma criança que não cresce tão bem e a gente atua lá na frente de forma precoce. Então, a contenção, ela acaba não tendo uma soberania no protocolo com mini implantes. Mas isso não faz com que ele tenha demérito, ele também é um protocolo importante. Mas eu acredito que assim, ó, se você está diante de uma criança que cresce mal, aos 10 anos, canine rompeu, tem condição financeira, segue o seu protocolo de ancoragem esquelética com mini placa, porque ela é o padrão ouro. Só que ela tem um custo mais elevado, ela não é a realidade de todos os consultórios e nem de todos os pacientes. Então, se o seu paciente não tiver uma realidade de mini placa, que é o nosso padrão ouro, vai para mini implante, mas não deixa de ter ancoragem esquelética, porque você vai fazer o que tem que ser feito, você vai atuar da melhor forma possível. Veja que, considerando tudo isso que a gente está conversando, olha a responsabilidade de quando a criança chega no nosso consultório aos 5 anos e a gente deixa de atuar. Quanto mais tarde a criança chega, mais invasivo o nosso tratamento é. Então, quando chega cedo a criança no seu consultório, não titubeia, não pense em colocar aparelho para ter efeito dentário. Maneja de forma esquelética. Porque se você não manejar direito aos 5, 6 anos e ela tiver que tratar de novo aos 9, 10 anos, olha quão mais invasivo o tratamento tem que ser. Porque ela perde o efeito que ela tinha lá atrás. Então você deixa de atuar numa fase importante. Essa é responsabilidade nossa. Uma coisa é você atuar da forma ideal, a criança não crescer bem e você ter que atuar de uma forma mais invasiva lá na frente. Outra é você deixar de atuar de forma dentária, não intervir no problema da forma que deve e aí lá na frente ter que intervir de uma forma mais invasiva. Infelizmente, o dono dessa pergunta não teve essa oportunidade. Ele teve que atuar só de forma tardia e foi isso que eu o encorajei, de então atuar de forma esquelética. Uma pergunta que às vezes a gente tem em relação à ancoragem esquelética é o quanto será que ela seria soberana em relação ao tratamento, à tração reversa, por exemplo. Sabe que essa é uma pergunta que a literatura ainda tem pontos e contrapontos na resposta. A questão é que a gente sabe que independente unicamente do avanço do ponto A, em idades mais tardias a gente tende a ter uma qualidade pior até mesmo de expansão. Portanto, os mini implantes vão te ajudar que até mesmo a sua expansão tenha um efeito esquelético melhor. Porque vai ficando mais velho, vai piorando o efeito esquelético até da expansão e aumentando o efeito dentário. Os mini implantes te ajudam a recuperar essa conta e fazer com que você tenha mais ganhos esqueléticos na sua própria expansão. Outro ponto importante que a gente precisa considerar e que também conta de forma favorável em relação aos mini implantes, independente de quantidade de avanço do ponto A, é toda vez que você estiver fazendo uma tração reversa da maxila, o seu efeito colateral é a perda de perímetro. Os seus dentes tendem a migrar para mesial, eles vão tender a migrar para mesial. E aí, quanto mais tarde, maior a migração para mesial, maior tende a ser a sua perda de perímetro e, consequentemente, o seu canino tende a ter menos espaço. E aí você acaba tendo um outro problema lá na frente que você vai ter que manejar, que é a falta de espaço para os seus caninos permanentes. Então, a ancoragem esquelética, ela entra como fator positivo na terapia por todos esses motivos que a gente colocou aqui. Por todos eles, sem dúvida nenhuma, a minha resposta para ele foi: vale a pena fazer a ancoragem esquelética. E ele ainda me questionou, ele falou: Pri, mas eu vi uma aula sua, onde era uma paciente nessa idade, e você não usou uma ancoragem esquelética.
Eu não usei porque na época não tinha. Era um caso de uma aula específica onde a gente não tinha ancoragem esquelética nessa fase. Pode dar certo, mas hoje nós temos ancoragem esquelética. Então, em vários momentos terão aulas que nós vamos assistir em congressos, aulas de professores, que nós vamos mostrar casos realizados de forma convencional. Por quê? Porque a gente tinha, nós mostramos acompanhamento em longo prazo. Imagina, a criança chega, a gente mostra a criança até o final, mostram várias intervenções. Nós estamos mostrando uma filosofia de tratamento. Mas hoje essa possibilidade já existe. E se ela já existe diante de tantas vantagens que eu te dei, por que não você vai deixar de lançar a mão dela no seu consultório? Lembra de fazer o que precisa ser feito, porque é isso que o paciente espera de você, o resultado do tratamento. Ele quer que você dê a ele o melhor que você puder. A oclusão, ela acaba sendo uma consequência da sua boa intervenção. É um paciente que tem um desarranjo de crescimento, atue no desarranjo de crescimento de forma eficiente. E hoje eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar longo demais, mas eu espero que você tenha gostado e que ele contribua para o seu consultório. E fica aqui o convite para você seguir essa nossa rede social, se inscreve no nosso canal do YouTube, ative as notificações para você receber um lembrete de toda vez que tiver vídeo novo nesse canal, porque aqui a gente discute muito conteúdo de qualidade de ortodontia. E se isso fez sentido para você, comenta aqui abaixo. Um beijo!